Você sabia que hoje, no local onde existiam as cidades mais perversas da história, existe apenas o Mar Morto, uma região tão tóxica e cheia de sal que nenhuma vida consegue prosperar? O que levou cidades riquíssimas a se tornarem cinzas? Hoje vamos caminhar juntos pelas ruas de Sodoma e Gomorra, entender seus pecados, a intercessão de Abraão e o que a arqueologia nos diz sobre esse evento fascinante. Olá, meus amigos e irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e estudo da Palavra de Deus. É uma alegria ter você aqui, no aconchego do nosso canal, para conversarmos sobre temas que edificam a nossa fé e protegem as nossas famílias. Hoje nós vamos voltar no tempo. Vamos viajar para o ano de 1900 a.C. Imagine uma terra verdejante, banhada por águas cristalinas, com campos férteis e colheitas abundantes. O livro de Gênesis nos diz que a planície do Rio Jordão era tão maravilhosa que se parecia com o próprio jardim do Senhor. Era lá que ficavam 5 cidades prósperas, sendo as mais conhecidas delas, Sodoma e Gomorra. Mas essa riqueza material escondia uma realidade sombria. A Bíblia nos diz que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Hoje nós vamos entender não apenas como essas cidades caíram sob o fogo e o enxofre, mas porque o próprio Deus desceu dos céus para julgá-las. Vamos olhar para a Bíblia, para a história e extrair ensinamentos profundos para a nossa vida hoje. Sente-se com calma, abra o seu coração e vamos juntos aprender essa poderosa lição. A nossa história começa com uma escolha familiar. Abraão e seu sobrinho Ló caminhavam juntos, mas seus rebanhos cresceram tanto que houve conflito entre seus pastores. Abraão, como um homem pacificador e de fé, deu a Ló o direito de escolher para onde ir. Se fores para a esquerda, irei para a direita, disse o patriarca. Ló levantou os olhos. Ele viu a beleza física da planície do Jordão, viu o comércio vibrante, as muralhas imponentes e a riqueza de Sodoma. E foi para lá. A decisão de Ló foi baseada na aparência externa. Ele não avaliou o ambiente moral onde criaria suas filhas. Aos poucos, ele deixou de ser um nômade nas montanhas, mudou-se para dentro dos muros de Sodoma, adquiriu uma casa e sentou-se à porta da cidade, o lugar dos anciãos. Meus queridos, quantas vezes nós tomamos decisões em nossas famílias olhando apenas para o benefício financeiro, para a fartura de pão, e nos esquecemos de avaliar o ambiente espiritual? Ló era um homem justo, como o apóstolo Pedro nos revela no Novo Testamento, mas a sua alma era atormentada todos os dias pelas obras iníquas que via naquela cidade. Ele estava no luxo, mas perdeu a paz. Mas o que acontecia dentro dos portões de Sodoma e Gomorra que provocou a ira divina como nenhuma outra cidade? O profeta Ezequiel nos dá um diagnóstico assustador e muito atual. A iniquidade de Sodoma foi soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas ela não ajudou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e cometeram abominações diante de mim. Sodoma não sofria de pobreza, sofria de orgulho. Era uma sociedade ociosa. O pecado dele se dividia em 5 raízes profundas que servem de alerta para a nossa geração. A primeira raiz era a maldade generalizada e a crueldade. Os mais vulneráveis não recebiam pão, mas humilhação. A segunda era a idolatria, a substituição do Criador pelo prazer egoísta. A terceira era a violência e a depravação. A intimidade que Deus criou para ser bela no casamento foi transformada em um instrumento de poder, humilhação, dominação e brutalidade. A quarta era a arrogância. Eles achavam que, por serem ricos, não deviam satisfação a ninguém, nem a Deus. E a quinta, a mais grave de todas, eles se orgulhavam do próprio pecado. Eles não o escondiam, eles o celebravam em praça pública, sem nenhum traço de arrependimento. O clamor dos oprimidos e abusados de Sodoma subiu. E Deus, que é justo juiz, ouviu. É aqui que a narrativa ganha uma profundidade comovente. Deus, acompanhado de 2 anjos em forma humana, visita Abraão. E Deus diz a si mesmo algo maravilhoso: ocultarei eu a Abraão o que estou para fazer. Deus escolheu Abraão para ser portador de promessas e ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Portanto, o Senhor compartilha seus planos. Ele diz que descerá a Sodoma para verificar se o pecado deles corresponde ao clamor. Enquanto os 2 anjos descem em direção à cidade, Abraão se coloca de pé diante do Senhor. Ele pensa em seu sobrinho Ló.
Ele pensa na justiça divina. E começa uma das intercessões mais belas das Escrituras. Abraão pergunta, com respeito e tremor: destruirás também o justo com o ímpio? Longe de te fazer tal coisa. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão apela para o caráter de Deus. E ele começa a perguntar: se houver 50 justos, o Senhor poupa a cidade? Deus responde: pouparei. E Abraão, com um amor pastoral pelas almas, vai descendo. E se forem 45? E se forem 30? E se forem 20? Até chegar a 10. Se eu encontrar 10 justos, não destruirei a cidade, promete o Senhor. Irmãos, vejam a importância de termos pessoas de oração em nossas vidas. Se você tem amigos ou familiares que dobram os joelhos por você, como Abraão fez por Ló, dê graças a Deus. A oração de um justo pode deter catástrofes. O problema é que, em Sodoma, a perversidade era tão totalitária que não havia nem mesmo 10 pessoas justas em toda a planície. O crepúsculo cai sobre Sodoma. Os 2 anjos chegam aos portões. Ló, mantendo a tradição sagrada da hospitalidade que aprendeu com Abraão, os força a entrar em sua casa para protegê-los das ruas perigosas. Mas a notícia da chegada de forasteiros se espalhou. E o texto bíblico relata algo perturbador. Homens de todos os bairros, dos jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Eles não queriam conhecer os visitantes, eles queriam violentá-los. Para proteger seus hóspedes, Ló, num ato de desespero total que nos mostra o quão adoecida aquela cultura estava, tenta oferecer suas próprias filhas. Uma atitude impensável, que revela o fundo do poço moral daquele lugar. A multidão tenta arrombar a porta. Então os anjos revelam seu poder. Ferem os homens de cegueira. Confusos, eles tateiam as paredes. Mesmo cegos, eles não desistem de fazer o mal. A ausência de arrependimento é assustadora. Os anjos então dão a ordem definitiva a Ló: tens mais alguém na cidade? Pega tua mulher, tuas filhas, teus genros, e escapa-te. O Senhor nos enviou para destruir este lugar. Os genros de Ló riram dele, acharam que ele estava brincando. O mundo frequentemente zomba dos avisos de Deus, até que seja tarde demais. E mesmo Ló hesitou. As raízes que ele criou no mundo quase lhe custaram a vida. Foram os anjos que, pela misericórdia de Deus, os pegaram pela mão e os puxaram para fora da cidade. O sol nascia quando a ordem final foi dada: escapa por tua vida, não olhes para trás. E então, Gênesis 19:24 nos diz que o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Hoje, se formos até Israel, no sul do Vale do Jordão, encontraremos o Mar Morto. A história e a ciência caminham de mãos dadas com a Bíblia. Aquela é uma região sobre uma gigantesca falha tectônica. Há evidências de depósitos de betume, enxofre e gás natural sob a terra. Escavações em sítios arqueológicos como Bab Edraha mostram ruínas cobertas por pesadas camadas de cinzas da Idade do Bronze. A geologia explica os meios físicos, mas a Bíblia nos revela o autor do juízo. Deus usou as forças da própria natureza que ele criou para executar a sua justiça e varrer do mapa a iniquidade. O vale fértil tornou-se sal e desolação. E falando em sal, no meio da fuga, a esposa de Ló desobedeceu. Ela olhou para trás. E a Bíblia relata que ela se transformou numa estátua de sal. Meus irmãos, olhar para trás não foi um simples movimento do pescoço, foi um movimento do coração. Ela demonstrava saudade, apego à vida, ao luxo e aos pecados de uma sociedade que Deus estava condenando. Jesus mesmo diria séculos depois: lembrai-vos da mulher de Ló. Não podemos seguir a Deus com o coração amarrado às vaidades deste mundo. A fumaça que Abraão viu subir da planície na manhã seguinte, como a fumaça de uma fornalha, serviu de memorial para toda a eternidade. Sodoma e Gomorra nos mostram o equilíbrio perfeito de Deus. Ele é rico em misericórdia, tanto que ouviu Abraão, salvou Ló e sempre oferece tempo para o arrependimento. Mas ele também é perfeitamente justo. O pecado não fica impune para sempre. Como está a nossa vida hoje? Vivemos num mundo que muitas vezes glorifica o orgulho, inverte os valores da família, promove a violência e esquece dos necessitados. Nós que servimos ao Senhor, não podemos nos conformar com este século.
Precisamos ser o sal da terra, preservando a moral, o respeito e o amor. Mas não podemos nos tornar uma estátua de sal, paralisados por amor às coisas mundanas. Proteja sua família. Escolha onde armar as suas tendas não apenas pela beleza física ou financeira, mas pela saúde espiritual da sua casa. Ensine os seus filhos a guardarem o caminho do Senhor, exatamente como Deus viu em Abraão. Se essa reflexão tocou o seu coração e trouxe algum ensinamento valioso para a sua vida hoje, eu convido você a deixar o seu gostei aqui embaixo. Isso nos ajuda a levar a palavra a mais lares que precisam de luz. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para caminharmos juntos nos próximos vídeos. E me conte aqui nos comentários, qual lição da história de Sodoma e Gomorra mais impactou você? Compartilhe este vídeo com a sua família, com o seu grupo de oração. Que o Senhor abençoe a sua casa, guarde os seus passos e conceda a sua paz. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.